Galerinha, tudo bem? Estamos ao vivo aqui para mais uma live, um bate-papo aí. Estamos aí hoje, será uma conversa muito especial com o Eduardo Viríssimo, um cara brabo demais, né? O CEO aí da Garra Team, de Bento Gonçalves, uma lenda viva aí do MMA. Então a gente vai estar conhecendo um pouquinho aí do trabalho dele. Lembrando, né, que o mês de março, galera, tá chegando aí com muitos eventos, grandes eventos aqui na região. A gente tem aqui o Mercosul Fight, né, Champions, que é o evento lá do Sombra Team, lá em Porto Alegre, já tá aí, vai acontecer no dia 29/3. Temos aí o Go Fight, que vai acontecer no dia 15, e temos aí também um evento do Bruno Abreu, né, o ATMF, que vai acontecer no dia 15 de março, que vai acontecer em Caxias do Sul. E no dia 15, no Go Fight, vou estar lutando aí, fazendo uma luta aí também contra um atleta de Santa Catarina. Então, galera, já fica o convite aí para vocês. E temos aí também, em mês de maio, o evento do Gia Pires aí, Olho no Olho, que vai estar fazendo um grande evento aí também na cidade de Sapiranga. Muitos eventos aí. Galera, sem mais delongas, vou chamar o mestrão aqui pra gente trocar uma ideia, conversar com ele aqui. Bora lá. Como é que tá? Fica ligado aí, galera. Bastante conteúdo novo, bastante coisas aí. E agora foi. Fala, mestre. Boa noite, tudo bem? Fala, Leandrão, boa noite, tudo bem contigo, meu irmão? Tudo certo. Muito obrigado aí pela presença do senhor aqui. Faz um tempo que a gente está organizando essa live, né, para fazer esse bate-papo. A gente teve aí, eu sei que o senhor é muito ocupado, né, tem muitas responsabilidades. Teve também essa questão política, né? A gente viveu aí ano passado bastante correria. Mas que bom aí que o senhor está aqui hoje, né, para poder dividir um pouquinho desse conhecimento com a gente. E eu gostaria de te agradecer muito mesmo do senhor estar aqui e gostaria que contasse para nós um pouquinho da sua história nas artes marciais, como começou. Conta para nós um pouquinho aí para a gente saber. Pô, Leandrão, primeiro eu quero agradecer o convite aí, me desculpar por antes também não poder estar fazendo esse trabalho teu aí, né? Te parabenizar pelo teu trabalho, eu sei que tu Obrigado. faz já faz com vários aí, e uma galera toda de respeito. Isso é um trabalho considerável porque acaba dando voz e vez para a galera e também para quem às vezes não conhece, né? Tu já tem uma Sim, história também toda na luta, tu vem de uma linhagem aí junto com o Jorge, todo o Jorge, pô, a gente começou junto em muitas coisas. Ele foi meu professor também por um tempo de boxe, na época, treinava boxe com o Jorge Velho. que legal. Então, é legal, né? Enfim, eu venho também de uma arte, outra arte marcial, e aí eu comecei a treinar com boxer para jiu-jitsu em Caxias, para mim poder lutar na época o Vale Tudo, né? E ele disse, cara, tem que melhorar tua mão aí, o cara que me ajuda em Caxias é o Jorge Velho, tu tem que conhecer ele, tu tem que treinar com ele. Aí eu fui lá treinar, eu era o sparring do Adilson, ele era meu sparring, então a gente fez toda uma história junto. Estreamos os eventos juntos, aí eu e o Adilson, então foi bem legal, né? Uma história que a gente construiu junto aí. E depois, enfim, por causa da distância, por causa também do que a gente eh, as propostas, né, que a gente fez, tanto de equipe quanto de direcionamento. Eu fui mais para o lado do Muay Thai, o Adilson ficou do lado do kickboxing. Enfim, a gente acabou se distanciando, mas continuamos treinando muito junto. Adilson vinha muito a Bento, eu ia muito a Caxias treinar com ele, com o Jorge Velho. Então, na época do primórdio, quem lutava os vale-tudos, né, era eu, o Jorge Velho e o Vladimir. Eram nós Que três legal. que lutávamos em Caxias, né? Que E aí depois veio o legal, Adilson. mestre. Toda uma história aí. Isso era bacana, porque era na época do Vale Tudo mesmo, né? Era É, sem luva. É, eu sabia que o senhor tinha uma história no Vale Tudo, sabia, né, que o senhor começou no Vale Tudo, mas não sabia que o senhor tinha treinado com o Jorge, com a Dilce aí, não sabia tá. dessa parte. Que legal. Não, e eu tenho assim, eu sou fã deles, né? Porque são pessoas que deram o sangue ali junto comigo para me ensinar, para servir de sparring, para me conduzir também, né? Tu sabe quanto a gente é grato pelo um bom sparring, pelo um bom Sim, treino, né? É isso que sim, faz a gente realizar o nosso sonho, na verdade, né? Porque a gente que foi, né? Tu ainda é lutador, o nosso sonho é vencer, sim, né?
A gente treina sim, tudo para vencer. A gente perde também, mas a gente treina para vencer, é o nosso sonho. E a gente ter uma equipe ali, a gente ter essas pessoas que têm um coração bom, que batem na gente para ajudar a gente a crescer, é tão bacana, né? É tão legal. E eu tive o privilégio de treinar muito com o Jorge, com o Vladimir, com o Boxer mesmo, que na época lutava, uma galera de Caxias aí que tem uma sim. consideração, todo um aprendizado com todo mundo, com o alemão da JA, Uhum, enfim, foi todo um monte de gente que me ajudou a eu melhorar um pouquinho, né? E também ser reconhecido no mundo da luta como atleta. E sim. isso me fez muito feliz, né? Porque hoje, se tem algum time, se tem uma galera aí que tem uma que gosta da arte marcial assim e gosta da garra enquanto academia, é porque existiu esses caras que também me ajudaram a eu me criar aí no mundo da luta. Mestre, tu sabe que até hoje mesmo estava conversando um pouquinho com o Cordeiro, que também é teu aluno, hoje a Baita gente cara. estava entrando junto, e aí a gente estava comentando sobre essa questão, assim, que a gente viveu um período de muito ego aqui no estado, existia essa questão separamentista, assim, cada um na sua escola, e eu gostaria de pegar esse gancho e falar que a gente estava falando, assim, você estava falando de ti, diz, ó, hoje eu vou falar com o mestrão, queria agradecer e sempre me deixou as portas abertas para mim treinar lá. E a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a questão da gente poder ter as portas abertas e buscar esse treino, né? E gostaria que o senhor falasse um pouquinho quanto, né? O senhor acabou de falar, né? Mas qual a importância de a gente ter também essa união, de poder estar fazendo esse intercâmbio, né? Trocando essas experiências, porque às vezes você é muito bom no boxe, mas vocês são referência do Muay Thai. Daí a gente tem, um exemplo, Caxias, referência do Jiu-Jitsu, né? Então, para a gente poder fazer essa interação de estar crescendo como um todo, né? Como que o senhor vê a importância disso, né? De não ter esse ego e de ser mais fácil, assim, para fazer esse intercâmbio. Eu sou da época que a gente não ia treinar em outras academias, a gente ia lutar em outras academias, né? A gente ia fazer o confere lá. A verdade Aham, é essa, né? Então, assim, até a gente conseguir quebrar o paradigma de poder juntar todo mundo, de poder ir na academia de um colega lá e trocar soco, enfim, mas sem aquela ira, né, que criada pela rivalidade, pela disputa, que acontece muitas vezes porque é disputa em cima do ringue ali, mas hoje eu sinto que a minoria trata isso como uma rivalidade e uhum, todos tratam como uma competição, como duas sim, pessoas que querem chegar a ser campeão e por isso que estão se batendo. Então hoje se tornou muito mais um esporte do que uma luta propriamente dita. Tem uma parte no meio do caminho que se perde, que é a hierarquia e o respeito, que eu sinto por isso, porque eu sinto que da minha época, os professores como tu, como vários outros professores que eu conheço e que são caras muito bons, eles tinham, eles tinham maior referência por terem passado já por todo um processo, eles não eram desafiados por qualquer uhum, um, né? Então, e hoje, pô, hoje, eu sou do peso do Leandro lá, eu vou lá e desafio, e sabe? Então, sim, tipo, tinha uma era que para mim eu acho que isso é um respeito que se perdeu um pouco. Mas por outro lado, falando na questão positiva, eu acho que a rede social, essa essa interação que há fez com que ficasse muito mais democrática a luta e muito mais aberta para que se uhum, prevalecesse o melhor atleta e não a melhor arte, porque uhum, hoje todo atleta tem acesso a todo conhecimento uhum, e toda e o atleta ele precisa se dedicar não só na parte marcial de aprendizado técnico ali, mas precisa se dedicar também numa preparação física, precisa se preparar numa questão psicológica, precisa buscar todos os treinos para que ele não se sinta impressionado na hora da luta. Então, acho que isso melhorou demais, fortaleceu os meus alunos. Eu nem converso isso com eles, porque eles nem precisam me pedir para treinar em outras academias, treinar com outros professores. Isso não nem passa pela minha cabeça ter uma cobrança. Gosto que se sintam à vontade, né? Sempre peço que valorizem o seu
o seu terreno, que valorizem o seu espaço, que honrem a sua bandeira, porque senão a dos outros vai acabar sendo melhor um dia, né? Se eu sempre sim, regar a sim, árvore do vizinho, vai chegar uma sim, hora que vai ser mais bonita que a minha e eu vou sim, desvalorizar o que realmente me fez eu crescer. Mas eu não tenho sim, ego nenhum. E gosto que os meus alunos busquem seminário, busquem treinamento, se integrem com os outros atletas, tragam outros atletas. Agora, a última que aconteceu semana retrasada foi com um aluno meu, estava conversando com um cara pela internet, para um atleta de uma outra cidade, e ele marcou treino comigo, na minha academia, e não me avisou. Daí eu cheguei lá para dar um treino comercial e o cara chegou tava lá. para treinar MMA. O Aham, cara disse, não, pode chegar lá, tá o horário que tu vai treinar MMA, que o mestre tá lá. E nem era treino de MMA, era um treino comercial de, sim, de Muay Thai. Mas para tu ter, assim, para a gente ter uma noção quanto eu quero fazer com que as coisas sejam mais abertas, mais democráticas, mais ecléticas e que as pessoas acabem evoluindo num todo. Mas eu sinto um sim, pouco de falta é, olhando mais para os outros, não para mim, porque para mim, graças a Deus, todo mundo, até eu acho demais, às vezes, o respeito que as pessoas têm por mim, mas eu olho assim nas outras equipes, olho para os outros, às vezes até eu corrijo alguns alunos, porque o cara não sei o que, não, só um pouquinho. O sim, cara, desde que eu me conheço, o cara tá lá treinando, lutando e fazendo alguma coisa pelo esporte, né? Do jeito sim, dele, sim, pregando alguma coisa. Então, a gente precisa ter respeito por essas pessoas, sim. porque eles já passaram tudo, né? Que a gente vem tentando passar. É, eu me recordo, assim, mestre, não muitos anos atrás, ali, ano de 2010, ali, eu lembro que era bem forte ainda isso, essa questão, por exemplo, eu tinha um mestre, né, o meu primeiro professor, que foi o Carlos Daniel, ele era um cara de Pelotas, assim, então ele cuidava de tudo, né, ele cuidava da nossa alimentação, ele cuidava da parte psicológica, ele cuidava do entorse ali, ele dizia, bah, tem que fazer tal coisa, e eu fazia exatamente o que ele falava, tipo, tu tem que correr 10 quilômetros hoje, todo dia tem que correr 10 quilômetros, eu ia lá e corria os 10 quilômetros. Hoje a gente vai fazer a parte do calejamento, que batia lá com o bambu na canela. Fazia isso aí. Cara, tem que fazer hoje 200 chutes lá no chute alto. Cara, sempre fazia isso, né? E eu vejo isso também, eu vi, né? Eu acabei vendo no meio desse período, quando eu comecei, existia uma lealdade muito grande, realmente, sim. Se o professor falasse, cara, tu vai ter que comer aí um pouco de terra que vai te dar superpoder. Eu acho que eu comeria, Comeria sabe? até. E eu vejo isso, assim, que mudou muito, essa questão da informação também, né? Que o senhor diz, a internet tem muita informação, mas acaba sendo informações muito superficiais, né? Então, volta e meia vem um aluno perguntar sobre algumas coisas, sobre suplementos, fantasmas ali, sobre golpes ali. Cara, dá para fazer esse golpe na luta? Então, é legal, né, que vem esse questionamento, mas tem umas coisas assim que realmente não tem como trabalhar com eles hoje. Se hoje eu fazer assim, tipo, olha, essa semana a gente vai correr 10 quilômetros, vai fazer calejamento, sparring e tal, e os caras são capazes de fugir da academia. Então, essa mudança, né, que a gente teve que acompanhar junto, acabou separando muito, assim. Então, eu vejo que hoje a arte marcial é para todo mundo, todas as pessoas podem treinar arte marcial, mas infelizmente a luta acabou seletivando demais, assim, virando um público muito seleto. Nem todo o praticante de arte marcial, eu entendo que pode ser um lutador, né? Apesar de a gente ter muitas modalidades de light, muitas modalidades de iniciação, mas aí vai ser limitado o tempo, o percurso, né, que eles podem ir nesse sentido. Eu não sei o que o senhor acha disso. Nisso eu concordo contigo, assim, acho que tu já falou tudo. E eu também vejo uma outra grande situação, é que não é só no full, por exemplo, no kick, né? Uhum, Acho que isso agora ele expandiu para todas as modalidades. Então lá tu vai. O jiu-jitsu já é bem seletivo, porque tu é faixa branca, tu vai lutar com faixa branca e tal. Mas eu vejo sim, assim, o Muay Thai hoje tem o amador, que então ele é cheio de proteção, iniciante, primeiro até 3 lutas, é round de 1 minuto. O cara quase não consegue se mexer com tanta proteção que tem, que é para ele ter uma experiência, na verdade, é uma uhum, experiência de luta, né? Bom, como seria? E aí, conforme vai passando o tempo, se ele vai crescendo, se ele vai melhorando, então vai tirando, vai começando a tirar as proteções, e ele acaba então indo para o modo mais
como é a luta propriamente dita até ele chegar no uhum, profissional e lutar profissional um dia. Mas hoje a gente sabe que muito pouca gente, né, diria aí que de 100 alunos, talvez 4, 5 consigam chegar ao nível de lutar profissionalmente, de luta, nem, uhum, não estou dizendo nem de ser campeão, sem de ter a uhum, experiência de lutar profissional. Porque às vezes o cara luta, ele é um bom lutador amador, e aí quando ele entra para o semi-profissional, ele já sente um peso ali que ele não consegue carregar esse peso, e eu também entendo isso. Pô, o cara é um profissional liberal, o cara ocupa o corpo, precisa do corpo para trabalhar uhum, diariamente, e daqui um pouco vai para um embate mais pesado, e acontece uma lesão, ele tem medo disso, daí já entra com esse medo para lutar, e uhum, aí, quando entra com medo, já atrai a uhum. negatividade ali, já acontece, e aí às vezes já se frustra. Então eu prefiro deixar os caras no amador, vivendo a sua vida de lutador Sim, limitado, que tu falou, né? Que não sim, vai avançar, que não vai ser o Leandro, que não vai ser, uhum, né? Mas ele continua tendo a luta como um hobby, ele ajuda a sustentar o bom professor, né? Porque o sim, professor precisa do aluno para sustentar a academia, para pagar o aluguel, para pagar o equipamento, sim, para se sustentar. Então, eu acredito que hoje toda essa questão de, da arte marcial ela mudou. Eu hoje no tatame que eu dou aula, que tem 150 metros quadrados, além de mim, tem 4 mais pessoas que dão aula no mesmo lugar, e dessas uhum, 4, 3 vivem só disso. Então, uhum, então é legal a gente entender sim, que a arte ó, marcial também pode ser comercial. Acho que não pode sim, perder o princípio marcial. E aí, quando a gente fala de princípio marcial, a gente fala de um monte de coisa, né? Que é o sim, respeito, que é a sim, hierarquia, que é uma conduta, que é sim, tu ser bom tanto dentro quanto fora do teu tatame, né? Do teu treino, enfim, tu honrar aquilo que tu tá aprendendo. Mas eu acho que sim, que hoje... E também não concordo com a aula fit, né? uhum, Então, se o cara vai fazer Muay Thai fit. Não, por uhum, favor. Não, Muay sim, Thai é Muay Thai, sim, né? sim, Ele tem que ser aprendido para ser uma arte marcial eficiente. O jiu-jitsu, agora tem o Jiu-Jitsu, né? Que inventou Jorgito, lá o jiu-jitsu da sim, conversa. Não dá, né? sim, Não tem como tu ir na rua e sim, o jiu-jitsu ali, claro, é uma brincadeira, enfim, sim, o cara vestiu esse personagem e parabéns para ele, foi muito sim. bem, né? Inclusive, nós estamos falando dele aqui, né? É verdade, tá vendendo Né? bem, né, Muito, cara? vendeu bem, tá falando com lutadores e tal, porque virou uma coisa bacana, virou uma coisa hilária que acaba agregando no mundo, né? Sim, Mas mas não tem como tu ir para uma rua e se defender conversando com o cara. Se tu for sim, agredido, tu tem que saber se defender. E o sim, jiu-jitsu, o muay thai, o full, essas artes marciais que são de impacto, que são de contato físico, elas foram feitas também para defesa pessoal. sim, Então a gente precisa não esquecer disso. Nós, como bons professores, como pessoas que querem que os nossos alunos que continuem dando aula vivam da coisa, mas não percam a essência, né? sim, sim. Hoje a gente tem, o senhor é formado em educação física também, né? A Uhum. gente passa pela faculdade, a gente acaba tendo uma certa liberdade para trabalhar com arte marcial dentro dos princípios da educação física voltado para o fitness, né? Uhum. E algo assim que me chama a atenção é dessa questão assim do pessoal banalizar as coisas. A gente tinha o cinturão era a coisa máxima que o atleta podia conquistar, né? Então, tipo, tu conquistar o cinturão. Cara, eu sonhei demais com o cinturão do JVT. Eu fui limpar o ginásio, fui organizar o ginásio do JVT lá para os eventos. E eu sonhava assim, um dia eu quero participar do JVT. Eu ia lá ajudar, ver os caras lutando. Eu disse, um dia eu quero lutar os eventos menores para um dia lutar o JVT. E até que eu conquistei o cinturão do JVT. Então isso foi um peso extremamente importante para mim. E eu não concordo com os eventos, né, que distribui o cinturão uma medalha, né, entendeu? Então acabou perdendo um pouquinho No da sentido. essência, né, do sentido do cinturão. Outra coisa, assim, a questão que os caras estão fazendo nessa questão da luta também, né? A gente tem hoje o fitness, né? O Muay Thai fitness, o kickbox fitness, o jiu-jitsu fitness. Nesse sentido, eu acho que os caras se mexem bastante. Eu, cara, sou formado em questão física também, mas eu acho que eles se mexem demais nessa questão cultural da arte marcial
né, acaba comercializando e aí se perde muitos princípios, né? Hoje eu tenho pessoas que treinaram comigo e uma questão assim de manter um pouco de princípio, manter um básico, né? O básico do princípio, o básico do respeito. Os caras aí treinar, por exemplo, numa academia que tem um box fitness, daí tu entra de chinelo, entra de tênis, manda o professor né, a merda, sei lá, cara, tipo, não tem respeito nenhum. Então, eu já peguei pessoas desse sentido, né? Então, a gente tem que conversar com eles, pedir, olha, tu treinava já? Já treinava. Aonde tu treinava? Tinha essa questão de hierarquia? Tinha essa questão de respeito e tal? E não tá tendo isso. Isso me preocupa muito porque a gente está caminhando em passos largos, né? Em todos os sentidos, para mais essa liberdade, para essa perda, né? Que está vindo constante. Então, me preocupa isso, eu venho trabalhando bastante e queria ver dos senhores o que a gente pode fazer como bons professores, como formadores, né, de opiniões, formadores de novos alunos que vão estar seguindo esse trabalho, para que eles possam manter esses princípios, né, que não percam essa essência. O que meio que a gente pode fazer para que eles possam ter o serviço deles sem perder a essência? Eu gosto muito da arte marcial para pessoas que querem só praticar arte marcial, que não querem ser lutadores. Eu gosto. E eu Uhum, hoje a gente tem uma equipe que gosta de lutar, quer expandir. Hoje tem uma nova leva de atletas se formando. Acredito que a gente vai conseguir alcançar muita coisa legal, assim, como competição, mas o competidor também, ele precisa ele precisa pensar nisso, porque ele vira referência. Então, acho que, acho não, eu tenho uma convicção exata que eu pegar o meu atleta número um e fazer com que ele tenha uma boa conduta e que ele consiga pregar isso dentro do dia a dia de respeito pelo professor, pelo seu colega, pela sua família, isso já vai amenizar bastante coisa. E a questão para mim marcial dentro da rotina, ela é muito importante porque todos que buscam a arte marcial para dar seguimento dela, como tu deu, como eu dei lá no passado, eu jamais achei que algum dia eu iria ser referência na arte marcial para alguma coisa. Não sou muita, né? Porque, enfim, mas hoje a gente veio plantando e daí acabou se tornando uma referência. Mas eu, sinceramente, eu não achei que um dia eu ia ser, mas a sim, minha referência como professor, que é o Boxer, que é o Arthur Mariano, que é o Jorge uhum, Velho, sabe? Que é o Ricardo Murgo, que é o Marra, que é da Marra Senk, foram os caras que me treinaram no Jiu-Jitsu, no Muay Thai, no boxe, todos eles pregaram isso comigo. Então, assim, professor que se forma pela nossa equipe, se ele não tiver isso como propósito, ele não consegue se formar. Eu não deixo, não deixo. Eu sim, prefiro encerrar agora a minha carreira como professor, enfim, como formador de novos professores, mas não fazer com que ele ganhe isso. Para mim, entendi. professor de arte marcial, professor que quer formar atletas, tem que ter lutado, não precisa ter sido campeão, mas tem que ter Uhum, passado. Isso eu tenho falado sempre, né? Essa semana até me procurou uma pessoa de fora para conversar comigo, para querer fazer parte da organização. Eu falei, pode ser, mas eu falei, olha só, sei que tu não luta e tal, então assim, ó, tu quiser fazer parte da federação de Muay uhum, Thai é uma coisa. Se tu uhum, quisesse fazer parte da garra, tu não consegue se enquadrar com o teu perfil que tu tem. uhum, Porque para ser professor dentro da garra, tu tem que ter sido lutador. uhum, Se tu ganhou, se tu perdeu, se tu fez 50 lutas, se tu fez 3 lutas, isso não me importa. O que uhum, importa é que tu passou pelo aquele sentimento, tu viu o quanto que é um desafio, quanto é difícil as primeiras vezes são mais difíceis, ou quando a gente vai para um título principal, que nem tu foi, né? Pô, sim, disputar o cinturão, tenho certeza que tu lembra dessa preparação, porque foi sim, algo que marcou, sabe? Então, tem lutas que a gente lembra muito mais e outras que lembra sim, menos. Eu, a primeira vez que eu lutei no exterior, nossa, eu me lembro sim, dos detalhes. Aí sim, depois eu lutei mais 20 vezes, nem me lembro mais. Mas da primeira vez que eu sim, viajei, que eu lutei, sabe, que era uma coisa grande, pô, para mim isso foi marcante. Então, sim, assim, essa história, ela faz com que eu
consiga fortalecer para o meu atleta, para o meu aluno, para o meu professor, a convicção do que ele tem que fazer na hora que ele tem que fazer. E não estou dizendo que eu sou dono da razão de nada, sim, muito pelo contrário. sim, Eu hoje costumo estar em extrema evolução, aprendendo. Meus sim. alunos trazem conhecimento para mim, meus alunos trazem muito conhecimento, eles me alertam de algumas situações. Eu vi esse final de semana, a gurizada foi trabalhar um seminário. Aí o Rafa, que foi pro seminário, já chegou, já me passou. Ó, oh, mestre, trabalhando lá, tal coisa. Eu falei, pô, eu quero aprender isso, me Uhum, mostra aí. Né? Tá vindo sim. agora o Rangel Farias para dar um seminário em Garibaldi, lá na academia do André, pô, um seminário Do André. bacana. Rangel é um cara que eu dividia vestiário com ele na época de lutar, para ter noção. A gente Que dividia legal. vestiário em Curitiba junto, lá no Storm. Uma vez nós lutamos na Ópera de Arama, nós estávamos no vestiário, eu e ele junto. A gente Show. lutou em outro evento no Chotô, ele estava junto também. Então, assim, são pessoas que a gente cresceu junto, e nem por isso Sim, eu quero sim, ir no seminário, eu quero ir olhar, eu quero aprender, sim. mas eu tenho a convicção que a gente só vai continuar mantendo a cultura da arte marcial e não banalizando isso, fazendo com que a gente consiga passar adiante o conhecimento e a arte marcial como marcialismo que ela precisa ter para continuar fortalecida, para não virar a arte marcial de todos. A Uhum, gente precisa entender que a gente tem que seguir os nossos princípios e ela precisa ser respeitada como ela foi criada. Senão vai chegar um sim, momento, e não quer dizer que a gente não vai evoluir, não quer sim, dizer que eu não vou olhar um vídeo na internet para tirar uma sim, dúvida, olhar a luta do colega lá para ver como é que ele está lutando, para sim, mim tentar melhorar e lutar igual ou melhor que ele. Não quer dizer isso. sim, Não quer dizer que sim, eu tenho que ser fechado, mas quer dizer que sim, eu preciso respeitar o atleta como atleta, o professor como professor, o iniciante como iniciante, o avançado como sim, avançado, e que tem uma escada, que tem um caminho, que tem um trajeto, e que cada um vai conseguir chegar se cumprir a sua etapa. sim. Professor, eu conversei com o André, né? A gente até falou do André agora, né? Eu já fiz um seminário com o Rangel que ele fez aí em Bento também, na academia da Natiele Borges. Natiele. Curti demais esse seminário dele e vou fazer esse do André também, esse que vai ter lá no André. Gosto muito da metodologia dele. E eu queria te pedir uma coisa, o senhor passou, né, teve todas essas experiências com o boxe, o jiu-jitsu, né, mas numa entrevista que eu fiz com o André, ele disse que o senhor veio do boxe chinês, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho para nós como é que foi essa questão de tu optar assim por ficar mais no Muay Thai, passou por essas transições e decidiu seguir no Muay Thai, assim. Gostaria que tu falasse um pouquinho para nós essa história. Eu acho que eu acredito muito em Deus, né? Eu Uhum, sou um cara não sou não vou à igreja, não uhum, pratico, não vou na igreja, mas todos os dias, todas as manhãs, todas as noites e todas as manhãs eu converso com Deus e eu acredito que o que tem que ser também vai ser, tá? sim, Porque é Deus que quer, né? sim, Então, eu comecei a treinar arte marcial quando eu tinha de 11 para 12 anos fazendo karatê-do na cidade de uhum, Sapiranga. Treinei um ano e meio, participei de um campeonato lá de Shotokan, na verdade não tinha campeonato de Karatê-Do, tinha um uhum, campeonato de Shotokan aberto, participei, uh, perdi a luta final, mas lutei bem, eu gostei, pô, quero competir, quero ser competidor. E aí, logo, eu fui para lá, morar de Bento para lá, porque o meu pai assumiu uma situação de uma oficina, meu pai era mecânico, ele assumiu lá, e eu acabei voltando para cá depois, para Bento Gonçalves, e parei de treinar. Procurei aqui uma academia, tinha full. A metodologia que eu vi não era parecida com o que eu treinava, então eu não curti, sabe? Não uhum, gostei. E aí eu esperei, fiquei parado e eu trabalhava para ganhar um extra. Minha família era bastante precisava de ajuda e eu trabalhava durante a semana e para ganhar um extra no final de semana eu ajudava a carregar a caixa de som nos eventos de danceteria que tinha na época, né? uhum. Então eu ajudava a montar o som, desmontar, eu ganhava ali um dinheirinho e eu ficava feliz com isso. E o que aconteceu? Nesse teve uma divulgação de um pessoal que fazia que ia começar a dar aula de Kung Fu aqui na cidade de Bento. Eu falei, bah, vou olhar, né? Eu fui olhar, Uhum, enfim, o cara me convenceu, eu comecei a fazer, e logo com 6, 7 meses eu comecei a pedir para ele sobre competição. Aí ele falou, não, que não gostava, que não tinha e tal.
E aí, mas que ele ia fazer uma competição. Tinha bastante gente que praticava porque só tinha eles. Fizeram uma competição em Bento, eu lutei, eu fiz 7, 8 lutas lá, meio. Era uma coisa meio engraçada. Mas aí, a gente sabe como é que é, né? E aí eu acabei ganhando e eu disse, não, eu quero lutar mais, né? Eu quero evoluir, né? Eu quero evoluir. E ele falou, não, não tem, não tem. E eu liguei na época na UNK, na União Nacional de Kung Fu, lá em São Paulo. E falei com, na época, o mestre Marco Natali, que era o cara Uhum. que comandava Sandá, ele era o Sim. cara dessa modalidade no Brasil. Ele falou, olha só, o cara que você está treinando não é um cara sério, Uhum. ele não faz parte da organização. Inclusive, esse estilo de Kung Fu dele nem tem, ele que inventou. Aham. E aí eu, pá, tá, mas e aí o que que eu faço? Eu perguntei para ele, só tem um Aham. cara e eu comprava uma revista em Porto Alegre, na Banca 13, que se chamava Combate Esporte. Uhum. E nessa revista, atrás dela, vinha sempre vinha uma divulgação de um campeonato que era 2 vezes por ano, que ela era a única revista de arte marcial que tinha no estado na época, que era uma divulgação da Copa dos Campeões de Kung Fu, de Olha Sandá. só. Isso. E vinha lá um cinturão, Aham. o tal do cinturão, sabe? O Cinturão, sonho do olha aí. cinturão, né? E aí, pô, e aquilo ali era meu sonho. E foi ali, inclusive, que eu peguei o número da UNK para Aham. ligar para eles. Ele falou: ó, o único cara que treina alguém que, que não é assim, da sua equipe e ele faz programas de treinamento é o Francisco Durbano e mora em Jundiaí. Falei: consegue o telefone? Consegui. Liguei para o cara. Ele falou, ele falou para mim que eu tinha que ir lá. Eu tinha que ir lá, ficar 15 dias treinando, daí ia passar, e cada 3 meses eu tinha que ficar 15 dias lá. E aí eu comecei a minha jornada de ida para São Paulo, Uhum. Jundiaí e São Paulo para treinar. E eu treinei com ele Sandá lá, e lá tinha bastante competições. Eu competia lá quando eu ia, e comecei a competir no Kung Fu aqui. E aí que nasceu a Garra. Olha Em só, que 96, legal. em 1996, nasceu a Garra por causa disso. Por causa que eu estava treinando em São Paulo e eu precisava treinar aqui. E aí eu peguei alguns conhecidos e tal, comecei a treinar. Quando eu vi tinha uma galera, porque a coisa era bacana mesmo. Sim, E aí, bom, temos que montar uma associação, né? Porque a gente treina num sim. porão. A gente vai montar uma associação, vamos tentar alugar um espaço, com o dinheiro que a gente arrecadar, a gente paga o aluguel e a gente vai treinar. E era só para isso, só para treinar. A gente foi lutando bem, ganhamos os campeonatos gaúchos que tinha todos aqui, fomos para a primeira disputa de cinturão da Copa dos Campeões do Estado. Aí eu fui campeão, eu tenho o cinturão do Estado, e aí eu fui disputar o cinturão. Não, e quando eu cheguei, e que interessante, né? Quando eu cheguei a primeira vez na academia do Francisco do Urbano, em Jundiaí, São Paulo, quando eu entrei na academia, o que, que eu olho quando eu entro? O cinturão. Cinturão. O Francisco do Urbano era campeão da Copa dos Campeões na categoria dele, que ele era levinho, 60 quilos, 60 e poucos quilos. Mas aquilo já me impressionou, Bah, porque era o meu sonho. legal. Eu estava Sim, treinando com alguém que já tinha conquistado o que eu queria conquistar. sim. E aí eu ganhei aqui o cinturão. Foi em Campo Bom na época. O André, eu acho que inclusive estava lá, deve ter assistido essa luta. Eu lutei contra um argentino e depois eu lutei o cinturão nacional, então, e consegui ganhar ele também. E aí eu vim Poxa para vida. cá e continuei competindo, só que a gente ganhava tudo no campeonato estadual Sim. de Kung Fu, de que era Sandá. E o pessoal estava grilado com nós. Foi, até que meio que me expulsaram. Nesse momento, tu conhece o Hélio Dip, né? Sim, O, é, é. conheço. O Hélio Dip, eu conheci ele, a gente fez uma luta, eu e Aham. ele, dentro da academia, os desafios, né? A gente lutou ali, em Caxias, inclusive. E aí ele começou a treinar comigo. E aí eu conheci o Muay Thai, junto com Que ele. legal. Ele Que treinava legal. comigo para melhorar uma parte dele e ele foi me ensinando Muay Thai e eu comecei a treinar Muay Thai. E começou a ter vários campeonatos de Muay Thai, que eu comecei a lutar Sim, também. E aí sim. eu fui me graduando no Muay Thai, fui lutando no Muay Thai, me graduando no Muay Thai, lutando no Muay Thai, a ponto que o pessoal me expulsou do Sandá lá, expulsou a nossa equipe, porque tava difícil para eles, daí expulsaram nós e a gente ficou então só no Muay Thai. Que Aí ficamos no Muay legal. Thai, lutando os eventos que tinha de K1, juntando sempre com o Jorge nos eventos que ele fazia, e a gente foi evoluindo nesse sentido, e ficamos com o Muay Thai e com o Jiu-Jitsu. Então a Pô, história é Wilson, essa.
Que legal. A gente vê hoje, né? Tem uma academia, às vezes duas academias por bairros, né? E as pessoas não querem vir treinar porque é longe o bairro da Isso é casa. Se eu ir até São verdade. Paulo, né? São Paulo. Na época eu não podia assinar minha carteira de trabalho, né? Porque a cada Sim, 3 meses eu tinha que faltar 15 dias. Então eu trabalhava sim, de auxiliar de pedreiro, né? Esses sim, auxiliar de pedreiro, eu ajudava a cortar lenha, eu cheguei a entregar jornal, sim, vender picolé. Do sim, que tinha, eu fazia, porque eu precisava juntar o dinheirinho, e cada 3 meses eu pegava o ônibus em Caxias, eu tinha que pegar porque não tinha ônibus daqui para São sim, Paulo. sim. Então eu pegava o ônibus de Bento até Caxias, e ali tinha o Penha, que ia até São Paulo, capital, e de São Paulo, capital, eu pegava mais um ônibus, que é 140 quilômetros, de São Paulo, capital, para Jundiaí, e ia até Jundiaí para treinar lá. Tá louco. É, eu vivi um tempo, né, indo para Caxias, logo que o meu professor aqui, ele encerrou as atividades, voltou para Pelotas. E aí, então, eu fiquei meio, tipo, a ver navios, né, que ele teve que sair e tal. Aí eu comecei a treinar lá com o Jorge, ele dava aula lá em cima da Randon, não sei se o senhor lembra Sim, da academia, aí no pé da sim, Randon. sim. E aí eu também tinha que ir até Caxias, né, daí eu ia de Ocelama até a Caxias, daí subia correndo até na Randon, treinava pra caramba, aí depois tinha que voltar correndo pra rodoviária pra pegar o ônibus, né, pra vir embora. E nessas idas e vindas, várias vezes, né? Porque eu trabalhava, ganhava um salário mínimo, e aconteceu mais de duas ou três vezes, e tenho certeza disso, de eu não ter grana só para uma passagem. Ou eu ia de ônibus ou voltava de ônibus. E aí, é óbvio, né? Eu ia correndo e treinava e voltava de ônibus. E aí eu fiz isso mais de uma vez também. Então, até a Randon lá, dá uns, acho que quase 30 km até lá na Randon. Era um bom aquecimento para ir treinar. E depois chegava lá, tinha uns caras lá, brutos, tinha uns caras grandes lá do Jorge mesmo Magal. Cara, é umas loucuras, né, que se faz. Mas é claro, não se comparar ir até São Paulo, né? Mas enfim, essas coisas fazem a gente crescer muito. Verdade. E as dificuldades, né? No aconchego, né? Ninguém evolui. A verdade é essa. No É verdade. aconchego é para a gente descansar. Então é É, isso. sabe que teve umas coisas assim que me marcou demais, assim. Primeira vez que eu participei do teu evento, sabe? Então eu tava chegando na equipe e eu lutei o Mega Fight 9.0 lá na Ba- FenaChamp. E eu gostei muito, assim, uma questão de organização muito top, né? Depois eu lutei também o Mega Fight 10 e depois o 10.5, né? Eu acabei lutando três Mega Fights assim seguido. Eu gostei muito da organização, muito de tudo como funcionou, assim, essa questão do evento, o combinado, assim, com as lutas, funcionou tudo super bem. Uhum. E eu queria parabenizar o senhor, né, e falar, assim, é, como é que começou os eventos e se o senhor tem pretensão de voltar com os eventos, como é que tá? Eu sei que mudou bastante, É. assim, a sua rotina, a sua vida, nesse sentido, né? Tem uma questão política e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O Mega ele foi criado porque a gente veio de uma época que não tínhamos eventos, né? Tinha Sim. poucos eventos, né? O, o JVT mesmo não existia. Uhum. O Jorge Velho fazia um outro evento, mas ainda Era não o tinha Fight Center, Copa isso. Fight Center. E aí, só que também não era tão grande assim, a gente Sim, tava engatinhando, né? sim, E, sim. e, e de Muay Thai não tinha no estado um evento profissional na época. O Uhum. primeiro Mega Fight ele foi 100% Muay Thai, né? Ele não teve Uhum. nenhuma luta de nada. Era 10 lutas de Muay Thai profissional, sendo que duas lutas caíram, duas lutas Uhum. caíram. A primeira luta do evento quem fez foi o Nelson Velasquez, né? Uhum. Nosso amigo, parceiro aí. Sim. A última luta era para ser o Marcelo Paim, mas daí caiu. Aí a luta principal ficou o Thiago Minu, que também Aham. Thiago treinava Minu. com nós, tá, né? Ela estava na nossa equipe na época. Então, a gente queria fazer um evento que tivesse uma responsabilidade técnica profissional em todos os aspectos, desde o Uhum. pagamento, o tratamento com o atleta, a questão de horário, enfim, tudo que pudesse fazer para que fosse mais profissional. E aí o evento foi crescendo. Quando eu estava só na parte da luta, que eu não estava na parte política, eu tinha tempo e tinha Uhum. apoio, inclusive financeiro, para fazer tudo isso.
Pô, Eduardo, mas Uhum. agora tu é 3 vezes vereador, tu é secretário de esporte, o quê? Depois, agora todo mundo vem pedir ajuda para mim, né? Certo, E eu não consigo mais fazer o meu, né? O que eu certo, fazia. é verdade. Até porque, tu sabe, tu já participou de eventos profissionais de luta, como ajudando e também como atleta. Tu Sim, sabe que o atleta ganha um dinheiro, sim, em dinheiro, né? Em sim, dinheiro. Ele tem que sim, versar sobre dinheiro. E quando a gente está dentro do poder público, as nossas contas, tudo tem que ser muito transparente. Então, eu sim, ganhava patrocínio das pessoas que me diziam assim, cara, a gente quer ver o Megafight, tá aqui ah, 5 mil, tá aqui 10 mil. E isso era normal. Se sim, hoje eu ganhar um dinheiro de alguém assim, vão dizer que eu estou roubando. E eu sim, não quero isso para mim, porque eu não sim, fazia aquilo para ganhar dinheiro. sim, Megafight eu sim, nunca ganhei dinheiro, vou ficar sim, rico, não sei o quê. Sobrava um pouco de dinheiro, sim. Vou te dizer que se botasse na conta tudo que se trabalhava e o que eu gastava e não colocava na conta, faltava dinheiro do que sim, sobrava. sim, Mas sobrava ali, sei lá, sim, 3, 2, 5, não sei quanto sobrava, nem eu não contava. sim, Eu pegava, sim, entregava para minha mulher em casa e era isso. Tá aí o dinheiro e vamos tocar a vida e vamos fazer o próximo. E foi sempre assim que funcionou, Leandro. Hoje, para o evento, realmente muitos me pedem: pô, tu não vai fazer mais o uhum, Mega? A gente gostava da premiação em dinheiro, gostava do tipo de troféu que tu dava, gostava de poder dormir num hotel, de comer bem, gostava que sim, tu fazia uma entrada bacana para sim, todo mundo, enfim, o atleta era respeitado, não tinha luta roubada, enfim, falam de sim, tudo, né? sim, Alguns falam que o evento era tendencioso, mas enfim, eu vou fazer o sim, quê, né? A gente não vai agradar todo nu- mundo. Mas o que nunca, eu quero nunca, te dizer é que vontade eu tenho. Eu não aham, tenho hoje, eu não tenho tempo, não tenho tempo, precisa se dedicar para fazer um evento bem feito, precisa ter tempo. Eu sou secretário aqui de 3 secretarias, então uhum, eu sou do esporte, da assistência social e da habitação. Além disso, eu sou vereador, licenciado, mas eu não deixo de ser vereador, eu tenho que fazer o uhum, trabalho de vereador, atender todo mundo que votou em mim. Então, e eu fui o mais votado, recorde de votação, então eu tenho muita gente para sim, atender, sim, toda hora eu recebo muita mensagem. Então eu tenho minha família também, tenho filhas que estão crescendo, que precisam de mim, precisam sim, da minha presença como pai, e eu divido isso com elas, né? A parte da prefeitura, dou aula, eu estava dando até aula até perto das 9 horas agora. Amanhã de manhã, 6 horas, vou dar aula, depois vou para a prefeitura, volto da aula ao meio-dia, depois vou para a prefeitura, depois volto no final da tarde, sabe? Então a rotina. Trabalho também para a Confederação Brasileira, fazendo as sim, graduações para a galera do Muay Thai em todo o estado. Então, eu tenho mais de 40 graduações já agendadas uhum, até o final do ano. Isso às sim, vezes são graduações longe, que eu tenho que sair na sexta e voltar no sábado, ou voltar no domingo. Então, eu não consigo agregar mais coisas dentro do meu trabalho. Já sim, ofereci sim, para alguns, vamos fazer, eu dou suporte por trás, vocês fazem, daí vocês têm que buscar e tal, tal. sim, O pessoal fica com receio que não vai dar certo, mas enfim, sim, se tiver uma boa sim. oportunidade, a gente faz de novo. Se não tiver, a gente vive da lembrança de ter feito o máximo e da galera ter gostado. Ó, mas top, tá de parabéns. Se tiver mais, beleza. Se não tiver, os que eu participei foi excelente e os que o pessoal sempre comentou foi todos excelentes, mestre. Então tá de parabéns aí. Fez um bom trabalho nessa questão aí. E Hum. eu queria te pedir, né, já que a gente tocou um pouquinho nessa questão, né, dessa parte assim voltada para a parte política, o senhor tem feito um trabalho excelente, em Bento tem sido uma referência, assim, a gente conversou já pessoalmente, né, nos bastidores, falei sobre a importância de ter essas leis, né, esses projetos de leis aqui em Farroupilha também. Eu gostaria de parabenizar o senhor, né, por ter sido um faixa preta, é um faixa preta e tem sido um faixa preta também na política, né? Gostaria de falar para nós um pouquinho como é que foi os desafios que o senhor encontrou, né? Porque na luta a gente tem uma questão de lealdade, uma questão de hierarquia, né? Onde a faixa preta tem um peso muito importante, mas quando o senhor chegou na parte política é um processo diferente. Gostaria que falasse para nós alguns desafios aí que o senhor encontrou aí durante seus mandatos e como é que o senhor conseguiu fazer a potência que é Bento, assim, que nessa parte do esporte. É difícil até falar, né? Porque tudo é uma construção, né? Como é a Uhum, construção de um faixa preta na arte marcial,
Ninguém entra na academia e por finalizar alguém ou por bater em alguém vai ganhar uma faixa Uhum. preta. Ele vai ter que construir e vai muitas vezes querer desistir, né, durante esse percurso, porque realmente os faixas pretas bons, né, Uhum. os atletas bons, eles sofrem bastante até chegar lá, ou desistem no meio do caminho, né? Então, Certo. a Sim. gente que não desistiu, a gente conseguiu chegar. A diferença é essa, a gente pode ter sido Sim. bom ou ruim, mas a gente não desistiu e foi galgando até chegar. A Faixa preta política é o realmente faixa branca que não é isso desistiu, aí, né? né? A É faixa branca esse que não clichê que desistiu. todo mundo fala, mas que é a pura verdade. Sim. Mas assim, a política realmente ela te instiga pelo desafio que é, da dificuldade que tem de tu fazer as coisas acontecer. Uhum. Eu fui um cara abençoado porque eu tive prefeitos do meu lado que me propuseram, me deram estrutura para mim poder fazer o trabalho pequeno, assim, que estava mal feito. Então eu não só investi dinheiro no esporte, consegui investir dinheiro no esporte, mas eu consegui construir políticas públicas que ficam permanentes, que qualquer Uhum. prefeito ou qualquer secretário entrar aqui em Bento, se ele só seguir essa política, ele vai atender o atleta, ele vai atender as entidades, ele vai atender as obras esportivas que precisam acontecer, ele vai atender a pessoa com deficiência que quer praticar esporte, ele vai atender o idoso que quer praticar esporte, Uhum. ele vai proporcionar o esporte para a criança, tanto na inclusão da vulnerabilidade como a criança que precisa, porque a gente acha que criança vulnerável é só que mora em bairro periférico. Ah, Não, existe criança muito vulnerável que é filha de pai rico, que tem sim, sim. oportunidade, mas não, o pai não consegue, não tem uma base que possa fazer essa criança chegar aonde ela quer chegar. Então existe um monte de vulnerabilidade que a gente não conhece, mas ela Uhum. existe. Além daquela pessoa que não tem dinheiro. Então, hoje a política pública em Bento do esporte, ela está bem formatada, porque os prefeitos também me ajudaram, porque quem tem a caneta é o prefeito. O Sim, vereador, o secretário, ele vai tentando fazer a ideia dar certo e o prefeito, opa, é legal, assina, bota o dinheiro e também o dinheiro que é empregado no, tem que fazer o gestor máximo, que é o prefeito, entender que o dinheiro que é empregado no esporte, ele não é só uhum. esporte. O dinheiro que é empregado no esporte, ele se transforma em saúde, ele se transforma em educação, porque não tem como uma criança que pratica jiu-jitsu, Uhum. full, muay thai, enfim, não ser mais educada, não ser melhor educada, porque ela aprende na dificuldade, né? Às vezes ela Sim, aprende apanhando ali a ter sim, respeito pelo outro, né? Ela aprende sim, a superar as dificuldades, então isso ela leva para a vida. Então, sim, essa questão educacional de valores que o esporte ensina, de ganhar ou perder ou respeitar, tem talvez só o esporte consiga fazer. Ela é sim. segurança, porque a pessoa que está dentro do esporte, ali na prática do esporte, quase numa totalidade, não se envolve com droga, não se envolve com roubo, não se envolve com coisas ruins, né? Então ela Sim. é isso. O esporte, ela pode ser falado que ela é um resgate social, não só da criança, mas da família. Eu tenho alunos que começaram em projetos sociais aqui e os pais eram bandidos e hoje não são mais, porque valorizam Sim, que o filho se destacou dentro do esporte e ele seria uma vergonha para o filho. sim, Então, é a inclusão social ali, está fazendo uma inclusão de volta daquela pessoa para uma sociedade sadia. Então, o esporte tem muito mais do que esporte. E o gestor tem que entender. E quem sim. é gestor abaixo do gestor maior, que é o prefeito, precisa entender que para o gestor fazer isso, para o prefeito, por exemplo, fazer isso para o secretário, ele tem que vivenciar algumas coisas. Uhum. E ele tem que ter números disso. Então, eu busquei números que provam que tudo que eu falei agora para ti sobre o esporte, que ele é um investimento muito a mais do que propriamente dito no esporte, existem estudos, existem números que Uhum. comprovam que cada R$ 1 investido no esporte é R$ 4 a menos investido em outra área, dessas que eu Aham. falei. Isso existem Sim, números. sim, Então, a gente que estudou e sabe montar apresentação, e sabe como fazer isso, tu consegue trazer. Por isso que os meus professores, eu sempre digo, olha só,
Se tu quer ser um professor bem-sucedido na arte marcial, procura estudar também. Uhum. Procura te formar, fazer uma educação física, fazer uma Sim, gestão, uma administração de empresa, qualquer coisa. sim, Aquilo que ali tu vai aprender até como se comportar melhor. sim, Então, com assim, certeza. às vezes a gente só se preocupa em saber dar mais soco e chute e Sim, derrubar e não sei o quê. E às vezes o cara que é bom professor não sabe fazer a gestão da própria vida. sim, é E aí ele verdade. não vai, infelizmente, ele não vai ser bem evoluído. E eu acabei levando tudo isso para dentro, o que eu aprendi na arte marcial, o que eu vivenciei com a garra, de gestão dentro da garra, o meu estudo que eu tive na minha formação, nas minhas pós-graduação que eu fiz em gestão, que eu fiz em treinamento físico, que eu fiz também na gestão administrativa pública. Tudo isso me faz entender como eu tive oportunidade e aproveitei a oportunidade de convencer, né, os gestores maiores, os prefeitos, que o investimento no esporte ia dar um retorno muito grande, e inclusive uma economia para os cofres públicos. E isso Sim, aconteceu. Então, hoje sim, a gente tem números calculados, aí minha equipe já calculou que o investimento a mais dentro do município de Bento Gonçalves no esporte, desde que a gente começou até agora, ele chega a 1.400% a mais de investimento. Então bah, é um valor assim muito muito relevante, sabe, que sim, acaba impactando. Tem muita coisa para fazer, então, sim, sabe, é sim, muita porque a demanda é muito maior do que o braço que a gente tem para atender, sim, mas foi feito bastante coisa e eu comemoro isso e agradeço a Deus por ter me dado oportunidade, ter me dado um monte de gente dentro da minha equipe Garra, sim, professores que acreditaram em mim, que fazem campanha para mim, sem ter sim, pedir nada em troca, simplesmente por sim. acreditar que aquilo que mudou a vida deles também pode mudar a vida de outras pessoas. E dentro do poder público, eu tenho a opção de fazer essa ajuda ser real. Algo que eu queria falar, assim, professor, eu vi muito, assim, vários eventos, né, assim, de skate, o senhor tá lá, tem um evento de luta lá, né, o senhor tá lá, o evento de corrida. Eu acho que essa sua presença, assim, também, isso tipo, eu sou de Farroupilha, né? Mas eu Uhum. acabo acompanhando, assim, essa questão. Tenho vários amigos meus que moram em Bento e eles acabam falando, assim, da sua presença, né? E o senhor vai lá ver, tem lutado bastante sobre todos os esportes. Não levantou só a bandeira da arte marcial, levantou a bandeira do esporte no geral, né? Então a parte da arte marcial como muito importante, mas também todos os esportes, né? Isso é algo diferencial, assim, né? Que vestiu a camisa mesmo, né? Não é um secretário que só fica no gabinete, mas um cara que está ativo e participativo. Então a gente acaba vendo isso, né? Acaba espero, né, que a gente possa ter esse modelo também, né, Farroupilha, outros municípios, né, que possam pegar esse modelo de Bento para que a gente possa crescer uma sociedade como um todo, né, no esporte. Hoje eu trabalho num projeto social aqui no bairro, né, no bairro industrial, um dos bairros com bastante vulnerabilidade aqui em Farroupilha, e a gente tem visto, né, o crescimento dessas crianças, assim como um todo, nessa parte educacional, essa parte de superar seus limites, lutar contra a parte do palavrão, a parte da vergonha, né? Então a gente tem visto em apenas um ano de projeto que a gente começou ali, o quanto a gente já tem tido de melhoras, né? Então imagina aí que vocês estão fazendo um trabalho já há um longo período, né? Quantos benefícios tem trazido para a sociedade também. E algo que eu vi, né, que eu acompanhei nos stories, acompanho que o senhor também tem treinado as forças, né, na parte da segurança, né, o senhor tem trabalhado também com isso. E eu entendo, né, eu trabalho aqui com o pessoal da Guarda Municipal de Farroupilha, eu entendo que se a gente tiver o pessoal da segurança pública, tanto a guarda como a polícia militar, a polícia civil, e todas as forças, eles também estarem treinados assim com a parte da arte marcial, eles vão ter uma abordagem diferente, vão conseguir ter uma confiança maior do que só propriamente a arma de fogo. Eu acho que melhora como um todo essa questão também. Então fica uma sugestão aqui que todas as forças também pudessem treinar, né, uma arte marcial, pudessem entender um pouquinho mais dessa parte, para que toda a sociedade ia ganhar com isso, né? Ter um policial condicionado, né? Um policial que tem mais recursos, não somente a arma, e ia ser uma segurança também no geral, né? Então acho que
a arte marcial ela acaba entrando em todos os aspectos, né? Pensando assim em sociedade, pensando não somente nas crianças, mas em todas as faixas etárias, a gente consegue trabalhar com a arte marcial e com o esporte. Essa questão de estar nos eventos, de fazer parte com o pessoal, para mim é fundamental. Porque se eu de alguma forma, a prefeitura, né, o prefeito, a gente conseguiu ajudar aquele esporte, aquela instituição a estar produzindo evento, a estar fomentando o esporte, seja ele qual for, e isso eu tenho um orgulho bom de falar que eu sim, tu ajudou a luta, sim, ajudei. Como ajudei a bike, como ajudei a Uhum, capoeira, como ajudei o rugby, futebol, futsal, tiro, enfim, taekwondo. Todo uhum, mundo que vem e pede alguma coisa, a gente nunca deixa desamparado. Às vezes a gente tem muitas limitações e o cobertor é muito curto, sim, mas a gente sempre tenta dar um apoio, estar junto, ajudar. Então, assim, quem vem, quem vem procura, é organizado de alguma forma, então a gente não apoia sim, aventureiro, né? A gente sim, quer sim, apoiar pessoas que têm uma qualidade mínima para fazer um atendimento com responsabilidade através do esporte. Então isso é fundamental para mim, enquanto gestor. Eu não tá, o cara apareceu do nada ali, a gente vai estar dando suporte, até porque é o uhum, nome de uma instituição municipal que é, que é o sim, principal órgão, né, de sim, cuidar, que cuida da cidade que está à frente daquilo ali. Então a gente sim, não faz, mas a gente, enquanto gestor do esporte, a gente não deixa ninguém de fora, tenta agregar, tenta ajudar, tenta fazer. Às vezes não é tudo que as pessoas querem, mas sim, também não fica sem nada, sim, né? Então isso é bom. Eu também tenho um contato muito forte aqui com a Guarda Civil da minha cidade. Tem muitos que treinam jiu-jitsu na nossa academia, são competidores, outros treinam só uhum, por hobby. Eu participei da primeira formação da Guarda, então, primeiro o pessoal, a defesa pessoal, a parte de contato que eles tiveram foi comigo, foi uma experiência muito boa. Depois eles acabaram fechando o convênio, e daí já vem o pessoal uhum, mais direcionado, mas sempre que pedem eu tô junto. Esses dias a gente fez um treinamento de defesa civil, eu fui junto com toda a guarda uhum, aqui. O pessoal é muito uhum, dedicado, eu tenho um carinho enorme pelo poder público aqui, no sentido de segurança. Bento tem evoluído muito nessas questões, porque tem gente que se dedica e faz as coisas acontecer. Então isso para sim, mim é fundamental. E, e a gente vê que sim, que a arte marcial em si, seja para quem for, seja que se for para o guarda civil, seja que se for para a criança na escola, seja se for para o empresário no seu dia a dia, ele uhum, traz uma autossegurança, ele traz um discernimento maior de entendimento na tomada de decisão, no uhum, tempo de reação que tem que ter para poder fazer com que as informações elas funcionem mais rápido, porque se a gente não pensa rápido na hora da luta, a gente apanha, uhum, né? E sim, ninguém gosta de apanhar. Então, acho que isso é um esforço involuntário que o nosso cérebro ele é submetido no treinamento seguro dentro da arte marcial, que faz com que tu desenvolva essa aptidão psicológica no teu dia a dia. Então, eu não sim, tenho dúvida que a pessoa demora muito menos num pensamento diferente de uma pessoa que não pratica arte marcial. sim, Porque na arte marcial tu tem que pensar muito rápido. É sim, sim, milésimos de segundo para tu desferir um golpe ou para tu sair de um golpe que estão te dando, sim, pra tu fazer uma sim, defesa, tu fazer uma saída, uma esquiva, enfim. Então tu tem que pensar muito rápido. E a gente acaba sim, por sim, necessidade de não apanhar, começando a sim, fazer um treinamento no cérebro que te leve muito para frente. Então eu não tenho dúvida sim, disso, sou convicto e ninguém consegue me fazer pensar o contrário. sim. Pô, professor, muito obrigado aí por esse bate-papo, esses esclarecimentos, foi muito bom, eu tô muito feliz, assim. Queria te parabenizar pela equipe Garra Team, né, que o senhor tem crescido muito, assim, eu tenho visto as graduações, assim, com milhares de atletas ali, milhares de graduandos, né, nem todo mundo é atleta, mas milhares de pessoas graduando aí, e
Eu gostaria de te falar que é um exemplo que eu quero seguir, assim, eu tenho a Serra Fight aqui na cidade, tenho algumas faixas pretas e pretendo, assim, trabalhar com kickbox desse modo, assim, a gente possa estar fazendo, formando, assim, professores de qualidade, professores que vão levar a arte marcial, os princípios, essa superação dos limites, que possam levar além disso, né? E eu agradeço muito, assim, por, por essa pessoa, por esse bate-papo, por essa amostra grátis aqui que o senhor trouxe para nós e agradecer assim de coração mesmo assim por esse bate-papo e deixar assim à vontade aí, se o senhor quiser deixar algum recado, agradecer algumas pessoas, fica bem à vontade aí, que a gente também vai se encaminhando aí para o final aí para deixar o senhor descansar também, porque essa rotina aí, meu amigo, Amanhã de tá louco. manhã, às 6, já estamos saindo para dar aula de novo. Vamos embora. Cara, mas eu quero te É, agradecer e também te parabenizar pelo que tu tem feito pela arte marcial, pela tua obrigado, professor. persistência, né? Porque a gente sabe que não é fácil e chegar onde tu chegou, lutar como tu luta, não caiu do nada. Não, tu não entrou dentro de um ringue ali, de hoje, a partir de hoje eu sou lutador e vou bater em todo mundo. Não é assim que Sim, funciona. É por mesmo que as pessoas acham, não, mas ele é abençoado, ele não é assim. Tem que tem suar, tem que. sorte, É a sorte a de andar junto sorte. com ele. Não é assim, a gente sabe que É, não é assim. Então, todo o meu respeito ao teu trabalho aí, obrigado. ao Jorge, a todo mundo que te ajuda, que te acompanha. O Cordeiro, meu irmão, gosto demais dele. Pessoa que cruzou o meu caminho aí, veio pedir uma ajuda e ele me ajuda muito só por estar vivo ali. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, sempre apoio ele nas escolhas dele, enfim. E tem tantos outros professores aqui que, se eu for Sim, citar nome por nome, eu vou esquecer. O Anderson mesmo estava aqui assistindo, eu sim, vi. É, enfim, todos que participam da Garra, pô, Deus me abençoou muito, só colocou pessoas boas do meu lado. E eu sempre digo que quando não é muito bom, ou não se agrega, ou não consegue somar, eles vão embora. E tudo bem, sim, sabe? Tudo sim, bem. Eu não tenho inimizade com ninguém, graças a Deus. Cada vez que eu encontro cada um que se foi em algum lugar, eu olho para a cara deles, dou um oi. Se quer me dar a mão, dou a sim, mão. Se quer me dar um abraço, dou um abraço. Se quer falar comigo, fala comigo, sabe? Eu não tenho problema com ninguém. Então eu gosto muito disso. Sempre recebo todos os atletas que eu posso e tento ajudar. Hoje eu já estou com quase 50 anos, 20 cirurgias, meio debilitado, mas enfim, eu dou o meu máximo ali para ajudar as pessoas, porque eu sei que, como eu, quem me procura um dia foi procurar alguém porque tinha um sonho. Então sim, Deus me deu a honra de ser muito bem sucedido. Tudo que eu tenho na minha vida hoje veio da arte da marcial, veio de muita persistência. Mas eu tenho carro, eu tenho uma casa linda, tenho uma família, eu tenho, sabe, eu tenho muita coisa boa que Deus me deu e foi tudo da arte marcial. Então eu devo muito à arte marcial, eu devo muito a todas as pessoas que gostam da arte marcial, então eu vou sempre tentar ajudar de alguma forma, seja com palavras, seja com atitude, seja com um pouco que eu aprendi nessa história da arte marcial, que eu possa passar adiante. Sempre vou priorizar os caras da minha bandeira, isso não tenha dúvida, porque eu claro, sou bairrista mesmo, mas eu também não vou me omitir de ajudar quem chegar perto de mim, e principalmente se tiver um bom coração. Porque a gente conhece, né? Já faz tempo que a gente tá, então a gente conhece quem tá vindo sim, só se aproveitar, e aí esse vai ganhar de forma diferente, né? A nossa sim, recepção. Mas também não vai deixar de se. Já teve, eu vou te dizer, vou usar aqui um nome, porque eu uso eles como exemplo, sabe? Um cara que eu demorei muito para ter ele dentro da equipe foi o próprio André Duarte. Eu aham, vi, tal, tava, não, meu, vai treinar, vai não sei o quê, pá, pá. Aí o dia, tá, vem, vamos lá. Aí ele sim, veio, começou a treinar, aí começou a dar aula, aí não sabia se ia, não sabia com que nome mesmo que ele queria, e eu fui testando ele, fui botando na cabeça dele. Hoje ele é um dos principais professores, né? sim, Então hoje ele tá junto, hoje ele é campeão mundial, hoje ele tem a equipe dele, tá fazendo um monte de atletas bons, como todos os outros professores, né? sim, Teve alguns que já chegaram na minha casa, não, pode entrar. Teve outros que eu sim, espera um pouquinho aí fora da porta, pega um pouquinho de sim, chuva aí, sim, que depois eu vou ver se tu aguenta. E o André foi um deles. O André foi um sim, cara que teve que pegar um pouco de chuva na cabeça antes de eu abrir a porta para ele entrar. E não me arrependo,
né? E eu acho que ele não se Uhum. arrepende disso, porque daí quando ele veio mais convicto que ele estava, Sim. ele fez Uhum. acontecer e hoje ele é um dos top um aqui. Eu tenho uma fila que não está atrás de mim, que estão todos do meu lado, né? E essa fila, um é o André Duarte, como outros tantos, poderia falar um Sim, monte de nome aqui, mas eu não sim, vou falar, só vou falar dos que eu estou usando como exemplo aqui, que estão sim. por perto, que são pessoas. Então, minha gratidão a todos também que fazem parte disso. A gente vai continuar sendo teimoso, a gente não desiste nunca, e agora talvez a luta seja outra. Antes a gente não desistia para aprender a lutar, para Aham. ganhar um cinturão. Agora a gente não desiste de continuar fazendo com que a arte marcial e o esporte mude a vida das pessoas como mudou a nossa. Então nós não vamos desistir. Uau. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Parabéns aí para toda a tua equipe, né? Lindomar aí entrou aí também. Olha aí, Rossato, né? Foram alguns guris aí que eu já treinei juntos cara, também. são demais. Grande abraço a todos vocês aí. E, pô, mestrão, brigadão. Encerramos por aqui. Fica o convite aí para uma próxima aí, uma próxima oportunidade. E até a próxima. Um grande Obrigado abraço. aí, boa noite, abração, valeu. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.